Estamos voltando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Então, Alessandra Pinheiro para o canal Guerreiro 0909. Se não for inscrito, inscrevam-se. Por favor, deixem o seu like, ativem o sininho para receber as notificações, porque daqui para frente eu estou aqui, ó, como se fosse um piloto de Fórmula 1. Vamos começar a gravar vários vídeos, falarmos sobre várias coisas. Então, se não for inscrito, inscreva-se. Não esqueçam de ativar o sininho. Alessandra Pinheiro para o canal Guerreiro 0909, que a partir deste momento nós estamos falando sobre espiritismo. Nós estamos falando sobre qual o papel do jovem no processo da regeneração planetária. Esse é o nosso tema do nosso vídeo atual. E conforme eu havia dito no vídeo anterior, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu traga assuntos X, Y, Z, coloquem nos comentários quais os assuntos que vocês gostariam que eu abordassem, quais as suas dúvidas, quais as suas dificuldades, o que vocês precisam de esclarecimento acerca da doutrina espírita, acerca desse novo chamamento espiritual. Não se trata só da doutrina espírita, que a doutrina é uma doutrina, mas acerca de nós, todos nós, seres humanos, que estamos vivendo um momento no qual nós estamos sendo chamados a reflexões acerca das nossas necessidades espirituais. O materialismo hoje, ele está sendo colocado no segundo plano porque as nossas necessidades espirituais estão à frente dessas necessidades. Por quê? Porque nós já vivemos muito em função da matéria. Nós vivemos muito em função das questões materiais, pela busca de bens, pela busca de riquezas, pela busca do poder, de sermos, de termos, de possuirmos. Nós não possuímos nada. Nós não somos nada. Ninguém é de ninguém. Nós somos um grão de areia no universo. Nós só somos filhos de Deus. Filhos de Deus que estamos aqui, não é de bobeira no universo. Nós não estamos aqui encarnados de bobeira, sendo que hoje já são quase 1:4, um encarnado para quase 4. Eram 3, mas agora são quase 4 desencarnados que gostariam de estar hoje aqui encarnados, realizando o nosso papel, só que de forma melhor. Então não vamos perder tempo. Essa oportunidade que Deus nos deu de crescer, de evoluir e de contribuir para o planeta, nós temos que abraçá-la, agarrá-la com unhas e dentes e termos como nosso guia os ensinamentos deixados pelo Cristo e podermos contribuir com o nosso grão de areia. Eu deixei aqui anotado as experiências que vocês já estão tendo em termos de manifestações espirituais, em termos de manifestações mediúnicas. A mediunidade, ela não está mais hoje para um ou para outro. A mediunidade está para todos. Lembrando que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? As nossas necessidades espirituais, a nossa mediunidade é o que nós contribuirmos, é o resultado do que nós possamos fazer em termos de trabalho, em termos de utilização dessa ferramenta, desse dom que Deus nos deu, que é a mediunidade, para que possamos crescer, evoluir
nos tornarmos melhores e, sobretudo, ajudar os irmãos a serem melhores, a se tornarem melhores. Com a reclusão, nós aqui na pandemia, está impactando muito na vida dos médiuns, de estarmos reclusos, de não podermos trabalhar, e está aflorando a mediunidade de muitos irmãos, sobretudo vocês jovens, que estão aprisionados de uma certa forma nos seus lares, porque não podem sair, não podem estar livres para ir onde quer que seja, estar com quem quer que seja. E aí esse chamamento mediúnico, esse afloramento da mediunidade, vem com ele algumas questões mais difíceis. Então, nós temos muitos sentimentos de angústia, de inquietação, vontade extrema de chorar, muitas vezes vontade de morrer. Nós não conseguimos ver a beleza em nada. Nós parecemos que estamos numa solidão tamanha, mesmo estando com os nossos irmãos dentro da nossa casa, com os nossos parentes que a gente vive, e a gente pensa assim, nossa, agora eu vejo que essa casa é tão pequena para todo mundo que mora aqui, porque a gente se sente sufocado, porque a gente não se sente bem. O que significa tudo isso? O que significa tanta gente estar precisando e recorrendo a psicólogos, a psiquiatras, a tomar remédios? O que significa nós agora enxergarmos e darmos valor a sair na rua e tomar sol, a estar numa praça e sentarmos no banco da praça, a ver um passarinho pousando, a vermos uma borboleta. Aqui em casa nós colocamos até uma aguinha, porque os beija-flores e passarinhos pequenininhos, vêm até aqui, a nossa sacada, para tomar água. E aí a gente sente um pouquinho da natureza próximos a nós. Então nós vamos falar agora, a partir dessa segunda parte do nosso vídeo, acerca dessa explosão que está acontecendo mediúnica para todos nós. Ontem mesmo estava com amigas que eu revi, queridas e maravilhosas, e estávamos conversando acerca de mediunidade, enfim, de manifestações mediúnicas, o que cada um vem a sentir. Então, umas começaram a ver sombras, ver vultos, parecia que gente passava do seu lado. Tem muita gente que está tendo muita insônia, trocando o dia pela noite. Tem muita gente que está ouvindo coisas, está tendo muito enjoo, muita dor de cabeça, muita tontura. Isso significa mediunidade. E a mediunidade, ela precisa estar em equilíbrio para que possamos estar bem. E o que significa essa mediunidade? É o nosso chamamento para as questões espirituais. Então que aproveitemos este momento que estamos mais reclusos para nos fortalecer, para nos voltarmos acerca dessas necessidades que nós precisamos de aprender, de crescer. E nós só sairemos desse cárcere que hoje nós nos encontramos, se nós aprendermos, se nós estivermos estudando.
Conforme Jesus nos disse, conheça a verdade, que a verdade vos libertará. A verdade significa estudarmos. A verdade significa que nós precisamos entender acerca das questões espirituais, entender o que se passa conosco, entender o que nós estamos tendo acerca de todos esses sentimentos, essas sensações, essas inquietações. Isso significa mediunidade, ou aflorando, ou mediunidade que está vindo compulsoriamente com todo fervor, ou mediunidade que já está instalada e que não está trabalhando em prol do bem, do amor e da caridade e que está em desequilíbrio. Nós precisamos nos equilibrar. Vamos aproveitar este momento de reclusão para nos equilibrarmos, para aprendermos a buscar a Deus, para aprendermos a ir ao encontro dele, já que não podemos nos recorrer a igrejas, a centros espíritas, estarmos trabalhando efetivamente em prol do bem, do amor e da caridade, mas a gente pode fazer diferente. A gente pode utilizar os recursos que nós temos. Nós temos recursos à nossa mão que nos faz estar instantaneamente ao lado do nosso próximo, ao lado do nosso semelhante, contribuindo, ajudando, ouvindo uma palavra amiga, ouvindo as dores do outro, porque as dores do outro são as nossas dores. Darmos uma palavra amiga, darmos um oi. Oi, amigo, você está bem? Como você está hoje? Faz tanto tempo que eu não te vejo, eu tô com tantas saudades. Eu sinto a sua falta. Isso é tão bom. Isso faz tão bem. Nós não conseguimos estar de corpo material junto aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a quem a gente ama. Mas a gente pode estar em pensamento, em coração, em vibração, em fluidos e agora com os recursos digitais que estão aí à nossa disposição. Que façamos o uso deles de forma, que façamos o uso deles de forma adequada. O que adianta ficarmos só no Instagram vendo fotos ou vendo a vida do outro se nós não estamos ajudando o outro? Dá uma palavra, conversa, vai no direct. Tô com saudade de você, amiga. Eu só passei para te dar um oi, para te mandar um beijo, para saber como você está. Faça isso e vai ver. Toda vez que a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Isso é uma lei do universo e faz tão bem. Vocês jovens que participam de grupos de WhatsApp, que estão tendo aulas online, EAD, quando estiverem nos seus grupos, estiverem com seus amigos, conversem, deem o seu melhor. Deixem de lado as rusgas, as animosidades, o bullying. Não faça. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria de receber. Vamos nos colocar no lugar do outro. A empatia, precisamos desenvolver a empatia. Nós temos muitas dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas na família, sejam as dificuldades nossas mesmas
de imperfeições, mas vamos fazer delas o veículo para nos melhorarmos. Essas dificuldades nós podemos transpor. O amor transforma tudo. O amor universal, o amor puro e verdadeiro é o que transforma. Para quem já é pai, para quem já é mãe, o amor que a gente tem para com o filho é o mesmo amor para que Deus tem para conosco. Só que nós temos esse mesmo amor para com o próximo, sobretudo para aquele que nós não gostamos? Não, nós não temos. E para aqueles que nós não gostamos, pode ter certeza que é aquele que um dia nós fizemos mal a ele ou ele nos fez mal. E nós estamos aqui hoje para nos acertarmos. Então, se nós não gostamos de uma pessoa, é o momento de fazer as pazes. No Evangelho diz: acerte-te com o teu próximo, vai até ele e te acerta. Se ele tiver te perdoado, ganhado terá um irmão. Mas se ele não te perdoou, você fez a tua parte. É assim que a gente tem que viver. É assim que nós contribuiremos para que essa transição para esse planeta de regeneração aconteça. Porque o amor na balança tem que falar mais alto. E todas essas imperfeições nossas têm que ser colocadas para baixo. Elas têm que deixar de existir. É difícil? Muito difícil. Mas uma de cada vez. Vamos colocar na balança. É a balança do amor, onde tudo se renovará e se reverterá e se transformará em amor. Nós temos que combater o mal que habita entre nós. Então, todas as nossas dificuldades que nós temos, que elas vêm através da mediunidade, em forma de dor, de perturbação e sofrimento, é aquilo que nós precisamos nos melhorar. Vamos pensar acerca das nossas mediunidades, vamos pensar acerca do que estamos sentindo neste momento, de positivo e de negativo. O positivo significa que nós estamos abertos e estamos juntamente com Cristo em comunhão. E os negativos é aquilo que a gente precisa de melhorar. É aquilo que a gente precisa transformar. E a gente pode transformar através do exercício mediúnico, através de entendermos o que se passa conosco, seja ele um sonho que nós tivemos estranho, que pareceu um pesadelo, uma voz que a gente escutou, uma sombra que a gente viu passar, uma vontade louca de escrever, uma vontade louca de falar. E quando a gente se vê num lugar diferente e não sabe como chegou lá, tudo isso, todos esses exemplos são exemplos de mediunidade, de tipos de mediunidade e os mecanismos que imperam, que atuam essa mediunidade. Então eu quero entender, deixa eu entender o que se passa dentro de mim. Quando eu entendo,
o que se passa dentro de mim deixa de ser um monstro, deixa de ser um dragão que eu alimentei. A gente deixa de ter medo. E a gente precisa deixar de ter medo. A gente não pode deixar esse dragão crescer dentro de nós e ser maior e se tornar maior do que nós mesmos. O que é esse dragão? É tudo o que nós não resolvemos. Aquilo que nós não resolvemos nessa vida está aqui acumulado em nós. E das outras vidas, mais ainda. E como está acumulado todos os dragões que nós fomos adquirindo ao longo de sucessivas encarnações e que estão todos aqui conosco, porque nós não tivemos uma única vida. Esses dragões estão em forma de mediunidade, de manifestações mediúnicas, através de irmãos que nós atraímos pelos nossos pensamentos e pelas relações fluídicas e energéticas de estarmos em mesma sintonia, sejam eles por irmãos que vêm nos cobrar, ou simplesmente por irmãos que vêm nos pedir ajuda. Se nós pararmos para ouvirmos essas questões, entendermos, olharmos para o dragão e falarmos: dragão, você é eu. Se você é eu não sou assim. Se eu não sou assim, eu preciso me melhorar. Você precisa se melhorar. Vamos fazer dessa labareda que você tem dentro de si e vamos tornar luz para iluminar e aquecer a todos que estão ao nosso redor. Nós podemos pegar um limão e desse limão tornar uma limonada. Se nós colocarmos 2 ingredientes, o limão e a água, que é universal, fluido universal, e transformar numa limonada, que dá um suco maravilhoso. E se ainda colocarmos um mel, que ele é fabricado de uma irmã semelhante a nós, que um dia se tornará nós, que é a abelha, porque ela também crescerá, ela também evoluirá, ela também está aqui nesse planeta para contribuir com a evolução. Hoje ela contribui com o mel, amanhã ela contribuirá de outra forma. Nós também hoje podemos contribuir de uma forma, porque amanhã contribuiremos de outra. E não seremos mais vítimas de nós mesmos e estarmos atrás de um escudo que são as nossas imperfeições. Nós não somos vítimas de nada. Nós simplesmente somos o que fizemos. Somos como consequência de todos os nossos atos, de todas as nossas atitudes. Que os nossos pensamentos possam ser transformados, porque o pensamento é um veículo muito, muito forte, porque é o veículo que chega a todos. Da mesma forma que eu estou falando aqui, o meu pensamento está se refletindo em vós, está
refletindo uma ideia, ou um contexto, uma história. Vocês estão vendo um filme que cada um de vocês podem traduzi-los de acordo com as vossas sensações, de acordo com os vossos prismas, as palavras que eu estou dizendo. Porque cada um tem um estágio evolutivo e cada um vai receber essas palavras de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Ah, mas ela é muito chata. Então eu não estou preparado para ouvir. Eu posso ser chata, mas eu estou aqui só dizendo verdades que são as verdades que eu passo. A verdade que eu também tento todos os dias combater dentro de mim. A minha pequenez, as minhas dificuldades, as minhas mazelas. Eu não tenho todas as respostas. Eu também sou um espírito que sou falho. Então eu vou ser chata para alguns, porque eu sou falho. E estou no mesmo patamar do que todos vós. Mas as palavras que eu estou dizendo não só são palavras minhas, são palavras que os irmãos da espiritualidade maior estão nos transmitindo para que nós aproveitemos esta oportunidade que nos é dada para o nosso crescer e o nosso evoluir. Porque eles estão do outro lado torcendo por nós e fazendo tudo por nós. E muitos dos irmãos estão, eu gostaria de estar no seu lugar e estou aqui. E eu não posso crescer e evoluir enquanto eu não tiver a minha oportunidade, enquanto eu não estiver, quando eu não tiver o meu lugar na fila da reencarnação. Então, se nós estamos aqui encarnados, é porque nós temos uma missão, nós temos um papel a desenvolver e a cumprir. E que possamos pedir ao Pai ajuda para que consigamos efetivamente realizar todos os feitos aos quais nos foram programados e preparados. Eu vou falar um breve trecho do livro que hoje, através de uma amiga querida que nos passou, que eu já li 1000 vezes, várias vezes, e não tinha até então, só que cada vez que você lê, você tem uma interpretação. Eu vou ler aqui um trecho do livro Os Mensageiros, para a gente entender quando a gente chega no plano espiritual e que nós tivemos lá uma programação durante a nossa vida na experiência na matéria, e quando a gente chega lá e que a gente não cumpriu. E como ficam essas questões para nós quando chegamos lá. Aí eu vou ler. É um trecho muito interessante do livro. Diz assim: segui o companheiro por diversos grupos. Belarmino estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido: com quem então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido?
Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou o sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe queimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Isso é um doutrinador do Centro Espírita, tá? Encarnado. Não é sem razão que se atribui o nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele abstender-se de qualquer escravização de bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo luz, disseminando verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administraram e aos que obedeceram, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser os últimos. Entende, meu irmão? Assim havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmine era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se-me a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada, amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Duas colunas importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador que cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço de endosso do Ministério Gideão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes aos irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunham-se-me, sobretudo, o dever de amparar nas organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não conseguir escapar à rede envolvente de tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareciam casuais, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espírita. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchia-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei, acima de tudo, o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual,
ouvidei os imperativos do esforço próprio, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair irmãos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíram na cultura filosófica e na pesquisa científica. E aí por aí vai. E aí ele colocou assim, eu vou pular uma parte e vou para as conclusões. A revivescência da minha inferioridade antiga religiou-me a companheiros menos dignos nos planos dos encarnados e dos desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando. Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Esse capítulo é o capítulo 11, Belarmino ou Doutrinador, do livro Os Mensageiros. Ele conta a história, ele narra a história justamente de um irmão que veio à crosta com uma missão de ser um doutrinador, de ser um membro espiritual que pudesse levar a doutrina espírita e que pudesse ser luz e levar luz a muitos irmãos e contribuir para que muitos irmãos pudessem crescer, ter a oportunidade do trabalho, da caridade, e ele sucumbiu às tentações materiais. E quando ele chegou novamente ao nosso lar, depois de difíceis passagens por centros não tão vitoriosos, que foram as esferas inferiores, ele pôde lá ter a oportunidade de ter este esclarecimento com o irmão de nosso lar acerca das falhas que ele cometeu sobre a missão que ele teria a cumprir na Terra. Esse é só um exemplo que eu trouxe para que nós possamos pensar e refletir acerca de que todos nós tenhamos uma missão na Terra, que nós não viemos a passeio e que nós precisamos pensar e refletir acerca do que estamos fazendo, do que precisamos fazer, o que temos que mudar, o que temos que nos soerguer para que possamos, ainda enquanto tivermos tempo, de nos melhorarmos, de fazermos um futuro melhor, não só a nós, mas a todos os que nos cercam. Que todos estejam com a luz divina do nosso Criador e com esse germe fervescente e vitorioso da necessidade do nosso aprendizado, da nossa evolução. Vamos agora aproveitar este momento para aprendermos, porque a partir do momento que podemos sair e sermos livres, que possamos fazer bom uso dessa nossa liberdade, ajudando a muitos irmãos encarnados e desencarnados, porque o nosso papel aqui ainda
neste momento de transformação planetária, ele é muito importante e significativo. É a semeadura para as próximas reencarnações, não só dos nossos irmãos, mas inclusive a nossa. Porque a nossa reencarnação, nós iremos colher os frutos que hoje iremos deixar. Que possamos refletir acerca de tudo que falamos a respeito, que Deus e Jesus lhe ampare e lhes auxilie em todos os momentos, para que todos os momentos possamos estar em comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador, para nos alinharmos ao verdadeiro amor, à verdadeira comunhão, à verdadeira luz, à verdadeira fraternidade, para que a sombra que hoje nos acompanha, que ela possa ficar cada vez mais para trás, porque iremos rumo ao caminho da luz. Que assim seja, meus irmãos. Alessandra Pinheiro, para o canal Guerreiro 0909, que possamos estar reunidos numa próxima oportunidade. Muita luz, muita paz. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sino para receber as notificações dos nossos novos vídeos, das nossas novas palestras, dos nossos novos aprendizados, e esse aprendizado acontecerá de acordo com aquilo que vocês querem, com aquilo que vocês colocarem para nós, porque o nosso canal é feito para vocês. Nós estamos juntos e faremos aquilo que estiver indo de encontro com os seus anseios e que toquem os vossos corações, e que isso possa perpetuar e se materializar em forma de bem, de luz, de amor e de caridade. Deixem nos comentários, coloquem quais são os assuntos que gostariam que fossem abordados em próximos vídeos. Que assim seja, meus irmãos. Alessandra Pinheiro, para o canal Guerreiro 0909. Até o próximo encontro. Muita luz e muita paz. Que assim seja.